Salve galera, começando mais um episódio do Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela vai falar sobre adoração, vida com Deus e muito mais. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí, meu povo. Começamos Incendiados Podcast. E a nossa convidada de hoje, Juliana Araújo. Você tá bem, irmã? Tô bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Nada, a gente que agradece por você ter vindo, né? Obrigada. E tô muito feliz. É muito diferente pra mim estar aqui, porque eu nunca sentei podcast. Eu sou muito difícil sentar assim quando não é amigo, mas tô bem feliz. É isso aí. E como é que foi o dia? Foi bem corrido, Eu né? sabia que ela ia falar corrida. Então, a gente tem uma contagem aqui de quem fala que foi corrido o dia Não, e quem foi de boa. mas foi corrido de verdade, foi bem corrido mesmo. Até agora só tem um no de boa, o resto é tudo corrido. A gente mora em São Paulo, né? Um dia eu vou chegar nesse nível de falar não, foi de boa. Mas é isso aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Curte esse vídeo agora, irmão, senão você vai esquecer. Curte, deixa o seu like, compartilha, comenta bastante, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante, começa a passar pra frente. Então ajuda a gente nessa e bora conhecer a história da Juliana. Quem é você, Juliana? Ai meu Deus, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Eu tô fazendo agora. Quem é você? Mas não sei por onde começar. Eu sou uma pessoa que entendeu um dia que sou completamente dependente da presença de Deus. E entendeu que a partir desse dia eu não consigo mais ser outra pessoa sem ser na presença de Deus. Glória a Acho Deus. que é isso, assim. Básico, né? Resume um pouquinho. E como que começou essa história com Jesus? Então, eu cresci em lar evangélico, em berço evangélico, cresci com a minha mãe me levando na igreja, fui apresentada na igreja, bebezinha ainda, bem novinha. E desde que eu me entendo por gente, eu vou à igreja aos domingos. Então, toda a minha vida foi conhecendo e sabendo o que é a igreja, sabendo o que é Deus. Eu lembro até que a minha mãe, ela tinha uma Bíblia infantil e ela lia com a gente, então foi aí que eu comecei a conhecer as histórias assim da Bíblia. Mas eu não conhecia Deus de verdade, eu conhecia uma religião, eu conhecia o templo, a igreja, eu conhecia uma estrutura. E aí chegou uma fase da minha vida, na minha adolescência, lá para uns 14 anos, eu comecei a questionar muita coisa da minha vida. Eu tinha tudo assim, muito bem resolvido na minha vida. Eu era uma adolescente que estudava, meus pais eram muito bem assim estruturados como família, eu tinha muitos amigos, só que existia algo que me faltava. E aí eu comecei a sentir um vazio muito grande. Pode até ser um clichê assim de todo crente fala, mas eu comecei a ter um senso assim que eu não via propósito nenhum na vida. Sim. Então eu falava assim para Deus, eu não entendo por quê de eu trabalhar, de eu estudar, de eu me matar tanto com as coisas, se no final eu sei que eu vou morrer. Então qual que é o sentido de tudo isso? Eu literalmente perdi o sentido de propósito da vida, e até a Bíblia fala que nós fomos feitos para adorar Ele. Então eu não estava adorando a Deus, eu estava seguindo o protocolo de uma igreja, então eu realmente não estava vivendo um propósito com Deus. E aí eu vivi um tempo assim, achando que eu estar na igreja e fazer, então eu estava na igreja, eu dançava, às vezes eu servia no louvor, nessa época eu nem imaginava a questão do louvor, eu servia no louvor, eu ajudava nas crianças, ajudava no teatro, ajudava em... Crente faz tudo, né? Crente faz tudo, literalmente, fazia tudo. Mas eu não adorava Deus, eu não conhecia Deus de verdade. E aí, depois de muito tempo servindo e achando que isso era o evangelho, eu fui em um culto na casa de uma pessoa, eu nunca vou esquecer esse culto. Fui em um culto na casa de uma pessoa, e ali Deus usou ela para falar comigo a respeito de coisas que eu estava passando. E eu era de igreja batista na época, então eu nem imaginava que isso era possível, a pessoa revelasse a minha vida. E aí ela começou a falar algumas coisas para mim que fazia muito sentido, que era o que eu mesmo estava passando naquele momento. E aí, ao final de tudo, dela me entregar a palavra, ela me deu um abraço, e eu falo que esse abraço eu não senti nem da minha mãe, assim. Foi literalmente o próprio Deus me abraçando que eu senti a presença de Deus. Desde esse dia eu nunca mais fui à mesa. Aí eu comecei a servir de uma forma diferente, comecei a ter um entendimento de uma forma diferente, comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. E aí eu comecei a sentir a presença de Deus, me aprofundar, e aí eu fui de cabeça, assim, em tudo que eu via que eu podia fazer. Mas aí eu já conhecendo a Deus de verdade, entendendo o que era a presença dele, que era um Deus Pai, eu não conhecia o Deus Pai, conhecia um Deus totalmente distante lá no céu. Longe.
Era Deus no céu e eu na terra, eu não conhecia, então eu comecei a entender um Deus que é Pai e entender que eu podia ter um relacionamento, porque pra mim, o que é relacionamento com Deus? Você pode orar, fazer um pedido pra Deus e ok, mas eu não imaginava que podia ter um relacionamento com Deus. Caminhar com ele dia a dia. Entendeu? Então, tipo, devocional, eu não sabia o que era devocional, eu comecei a entender o que era você ter constância em ler a Bíblia, em você adorar com o seu coração, e aí eu comecei a aprender tudo em relação ao Evangelho em si. Não ao Evangelho, mas acho que o verdadeiro Evangelho, né? Que é sobre Cristo e a presença dele. É muito legal você falar isso, porque quantas e quantas pessoas não estão dentro da igreja sem encontrar o real sentido disso, né? A gente fala muito sobre chamado, falado o tempo todo isso na igreja, chamado, mas ninguém entende o primeiro chamado, que é o relacionamento com Deus, né? Lá no início da Bíblia, Deus fala muito sobre isso com Adão ali, no começo de tudo. Então, a gente não entendeu nem esse primeiro chamado, e a gente já quer fazer outras coisas, e a gente acaba entrando nessa rotina de fazer coisas sem sentido, e no final das contas a gente não sabe nem o que está fazendo. E tem muita gente que fala assim, meu propósito em Deus é cantar, meu propósito em Deus é fazer tal coisa. Não é, nosso propósito em Deus é servir, adorar e voltar ao princípio de tudo, que era ter sido criado para viver em comunhão com Ele. Então, esse é o nosso propósito, e as outras coisas são formas que Deus nos usa para chegar até isso. Né? Inclusive, esse é um grande desejo do coração do próprio Deus, né? Se relacionar com a gente. Desde as primeiras páginas da Bíblia, a gente consegue identificar que Deus ele quer muito isso, Sim. né? E a gente, às vezes, se volta, vira as costas para Deus e não quer saber desse relacionamento. Eu acho que eu digo assim para mim mesma, não é todos os dias que eu quero ler a Bíblia, não é todos os dias que eu quero ter constância, tem dias que eu estou desanimada, mas a questão é que assim, isso a gente sempre vai ter, a questão é realmente ter, perseverar e entender que você é dependente daquilo. Você precisa fazer. Exato, que nem hoje eu falo assim, que se tirar a presença de Deus não vai sobrar mais nada, literalmente. Eu me torno um morto debaixo da terra. Então hoje eu entendo que se não for a presença de Deus todos os dias, me revigorando, me alimentando, me transformando, eu, Juliana, não sou nada. E acho que as pessoas às vezes elas não percebem que elas não podem viver um relacionamento só de fachada, porque elas vão continuar sem relação. Essa é a questão do morno. Ou você é quente ou você é frio. O morno, Deus está vomitando, então nem pense em ser um morno. Eu acho que aquela, em cima do muro já tá fora, né? Exato. Na verdade, na soma ali, assim, 50 dentro e os 50 já tá contando que tá fora. Já tá fora. Veio um pastor aqui, ele tava falando sobre Moisés, né? E tudo que Moisés viu e fez, milagre, maravilha, mar abrindo, maná caindo do céu e tudo mais. E Moisés, ele faz uma oração, ele pede para Deus que ele quer ver a glória de Deus. E você olha para um cara igual Moisés e tudo que ele viu, tudo que ele fez, todas as experiências, ele fala, tem algo que é mais importante, que é a glória de Deus. E o desejo de ver isso, de sentir essa presença, tem que nos acompanhar. Tem que nos acompanhar. Não, e assim, a gente não vai conseguir nunca continuar queimando sozinho. Então eu estava lendo um livro esses dias e é muito isso, a gente precisa de Deus até para ter fome. Então se você se tem um altar, beleza, Deus vai mandar o fogo, mas se você continuar colocando lenha, Deus ele vai fazer o negócio aumentar ali. Então a gente precisa de Deus até nos momentos onde a gente está fraco. Então se eu não estou afim, é aí que eu preciso muito mais, porque é Ele que me dá fome. Tantas vezes assim que eu estava fazendo meu devocional, que eu estava desanimada, eu falei, mano, nossa, hoje eu queria só ficar deitada. E eu ia fazer meu devocional e falava, putz, como eu fiquei esperando para ter esse pão vivo? Por que eu não vim antes, sabe? Porque eu sei que isso é bom, eu sei que é necessário. Então, às vezes a gente acaba perdendo tantas coisas que a gente não entende que para ter mais sede, mais fome, para não desanimar, a gente precisa chegar mais perto dele ainda. Inclusive, eu acredito que quando a gente consegue fazer isso, porque a gente está fraco, a gente não quer ler, a gente não quer fazer, a gente não quer ir. E eu acredito que quando a gente consegue fazer algo para Deus nessa situação, eu acho que Deus ele se agrada ainda mais. Claro. Porque a gente vê o que é realmente a mensagem do Evangelho, que é negar a si mesmo. Olha, eu não queria estar aqui, eu não queria estar lendo, eu não queria estar pregando, mas aqui estou.
E aqui você parece que você mata a sua vontade. Você pega toda a sua vontade, eu não queria estar fazendo isso, e você coloca a vontade de Deus acima da sua. Nessa a gente já vê que os nossos sentimentos, se a gente for depender dele, a gente vai fazer nada. A gente não vai fazer nada, porque a gente não quer. A gente não quer Deus, a gente não quer buscar, a gente não quer ler, a gente não quer nada. Então ele nos impulsiona e a gente só responde aos impulsos dele, né? Sim. Os nossos sentimentos, o nosso coração é muito falho. A gente tende muito a nossa carne. A nossa carne é exatamente o que você falou. Se a gente não matar ela todos os dias, ela vai governar sobre a gente e acabou. Isso é fato. Então a gente precisa matar, que é através de estar perto de Deus, que é renunciar à nossa vontade de não querer ter esse tempo com Deus, renunciar à nossa vontade de fazer coisas que a gente não deseja e estar mais perto de Deus. Isso é pronto, acabou. Você falou de devocional. Como é que você faz o seu devocional? Geralmente eu tento, eu sou um pouco metódica, então eu tenho que seguir um padrão que eu Quando a gosto. pessoa fala um pouco, nunca é um pouco, entendeu? E aí eu tento sempre ler alguns versículos da Bíblia, aí eu pego o meu bloquinho de notas e aí eu vou discorrendo sobre o que eu li. Então, sei lá, eu leio que Jesus Pedro andou sobre as águas, e eu começo a discorrer sobre aquilo, porque Pedro, ele andou sobre as águas porque ele olhou para Jesus, mas ele caiu porque ele olhou para a tempestade. Então eu gosto de sempre pegar, marcar tudo que eu tive um entendimento ali do Espírito Santo, e aí eu vou anotando tudo no meu celular, enfim, que aí eu faço assim, e aí tem também tempo de oração, tempo de orar, mas eu gosto bastante de fazer esse meio como de ler a palavra e ter um entendimento sobre ela, e o restante se baseia em cima disso. Legal que isso aí fixa na mente, né? Então, eu tenho um problema assim, eu sou super esquecida, então se eu não anoto, a chance de eu esquecer é muito fácil. Então eu sempre tento anotar a pregação, assim, anotar coisas que eu quero me lembrar. Então, pra mim, eu gravo mais lendo e anotando do que só lendo a Bíblia e meditando em cima. Eu preciso falar. Quando eu quero lembrar alguma coisa, eu repito. Eu falo, ó, Pedro andou sobre as águas. Aí, em algum momento depois, eu vou lembrar que eu mesmo falei. Então, eu tenho que fazer isso. Tem pessoas que anotam, tem pessoas que, sei lá, fazem várias coisas. Eu sou muito visual, então eu preciso ler, então eu anoto e eu releio tudo que eu escrevi para conseguir. Eu falo, porque aí igual o capítulo tal. Igual João 17. João 17 tá lá, conhecer a Deus é vida eterna. E eu tenho que falar isso, que aí eu tenho essa referência na minha mente. Isso é legal pra gente conseguir entender, porque ninguém é igual a ninguém, a gente precisa fazer o devocional. A gente precisa ler a Bíblia, é algo que a gente precisa fazer, não importa se você quer ou não. Não importa se você quer, a gente precisa fazer. O que você pode saber a forma de fazer isso. O jeito você pode mudar, mas você precisa fazer. Hoje existem também alguns livros, né, que te ajudam nisso. Porque acho que as pessoas criam muito um padrão. Até eu fiz muito isso. Eu criei muito um padrão em cima de um devocional, mas às vezes Deus está direcionando outra coisa. Só que para as pessoas que querem começar, eu acho que é bacana também, tem livros já que te dão... Tem um pronto, né? Te dão o versículo do dia, já tem um lugar lá para você anotar, a pauta de oração, então é bacana também, para quem não consegue. E falam também que se você repete um hábito por 21 dias, aquilo se torna, né, algo fixo na sua mente. Então, sim, isso eu não sabia, 21 dias. Então, é legal você pegar esses livros para você aprender a ter constância. Porque você tem que conseguir 21 dias no mínimo, né? Então, se o seu devocional tá picotado e você não consegue 21 dias, aí você não vai conseguir nunca a vida inteira. Mas é importante, sim. É importante. Então a Bíblia, aquela 365, já comprei. é muito legal, porque ela é dia por dia, né? Tem umas que até em ordem cronológica. Sim. E você vai aprendendo. Ela, se não me engano, ela pega algumas partes, aí pega salmos. Ela não é uma Bíblia convencional, né? Na ordem, ela pega alguns trechos. Acho que é por assunto, alguma coisa assim, né? Isso, mas é muito bom, assim, te ajuda bastante a pegar ali pro dia, meditar naquilo e aí ter essa questão da constância. Eu tô falando disso aqui, gente, porque justamente a gente quer falar de adoração, quer falar de música, quer falar de presença de Deus. E se a gente não falar de relacionamento, de como a gente constrói tudo isso, não adianta você chegar num ambiente de adoração e querer sentir a presença de Deus, querer ver coisas, querer fazer com que o negócio funcione, que não funciona, porque se você não tem relacionamento, né, longe desse momento, sozinho com Deus, você provavelmente não terá depois. Então é o começo, né?
E uma coisa assim que eu vi uma vez, eu não lembro nem aonde, mas gravou muito no meu coração, é que não dá pra você conduzir as pessoas a um lugar onde você não foi. Então, se você não conhece o lugar secreto, como que você vai querer levar as pessoas até esse lugar? Então, um ministro de adoração que não tem uma vida com Deus, pra onde ele está levando essas pessoas? Para um lugar nenhum. Ele está cantando ali em cima do altar. Então, para um ministro de adoração, primordial, assim, na vida de qualquer cristão, mas ainda mais de um ministro de louvor, ele precisa ter uma vida com Deus, senão ele não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Ele está liderando, como é que ele vai liderar se ele não sabe onde está indo? E tem outra, né? Não tem como adorar um Deus desconhecido, né? Não. Como é que você vai adorar um Deus que não conhece? Às vezes, se a nossa adoração é rasa, talvez é porque você conhece pouco de Deus. Exato. Talvez é porque não tem como você responder, porque você não conhece a Ele. E assim, é loucura você conhecer Deus profundamente e não ansiar, desejar, entregar a sua adoração de todo o seu coração para Ele. Não tem como você conhecer esse Deus e simplesmente falar assim, não. É muito legal, né? Que a gente estava falando de coração, que o nosso coração é enganoso e tudo mais. E a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. E eu martelei esse texto durante muito tempo, porque eu não conseguia entender como o cara que era assassino, adúltero, tudo isso, Deus olha para ele e fala, você é um homem segundo o coração de Deus. Teve tantos homens, né, que não teve esse currículo na Bíblia. e ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado homem, meu Deus, o que ele tinha? E a gente vê que no coração de Davi tinha um desejo pela presença de Deus tão grande, a ponto dele estar num palácio. E falar, me tire tudo, mas não me tire tudo, cara. E ele fala assim, eu não vou fechar os meus olhos, dar descanso às minhas pobres, enquanto eu não achar um lugar para a presença de Deus. Então tinha um desejo tão grande, né? Que presença é essa? Davi, assim, é um exemplo de que a gente vai ser falho, a gente vai errar. Só que a gente precisa voltar o nosso coração para a presença de Deus, independente das consequências, das circunstâncias. A questão é porque, assim, hoje tem muita gente na igreja que fala, eu errei, eu tô com vergonha de Deus e eu não vou voltar mais. E Davi mostra uma questão que, eu sei que eu errei, mas eu estou aqui disposto a me consertar com o Senhor. E é realmente esse coração que eu acredito que Deus espera de nós. É um coração que, independente das nossas falhas, óbvio que existem pecados que são decisões, pecados conscientes, inconscientes, mas a questão é sobre alguém que deseja voltar para a presença de Deus. Então, se nós ansiamos a presença de Deus, a gente não vai querer levar uma vida de pecado. Então, a gente vai fazer de tudo para que essa vida de pecado não exista. E sim, a perseverança na presença de Deus. É muito legal você falar isso, porque Deus tem ministrado bastante no nosso coração nesses últimos meses, exatamente sobre isso. Porque pessoas que acham que estão longe demais para voltar. Pessoas que parece que eles já pecaram tanto, já fizeram tanto, que Deus não quer mais eles. Parece que ele está tão sujo que Deus não olha. E é justamente o contrário. Ele está de braços abertos esperando. Exato. Mas na nossa cabeça a gente cria esse bloqueio de, tá muito longe, eu não posso, ele nem vai me aceitar mais. A gente sabe que não é verdade, né? E se Deus aceitou a adoração, né, a rendição de um homem tão pecador quanto Davi, por que ele não aceitaria a nossa, né? Talvez, bem provavelmente o nosso pecado não foi tão grave. Porque o que aquele cara fez, o negócio foi sinistro. Verdade. E como que foi no início, você conheceu a Jesus? Como que foi o início do aprofundamento, de começar a ministrar louvores com esse entendimento, com essa cabeça? Como é que foi isso? Eu nunca imaginei, assim, nessa fase, assim, que eu conheci Jesus, que eu ia começar a cantar. Nunca nem passou pela minha cabeça. Você não cantava? Não, eu na verdade, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre. Desde os 10 anos, até esses dias eu achei um caderno meu com escrita de 10 anos, quando eu tinha 10 anos. Músicas ou livro? O que era? Músicas. Então, teve aquela frase, né? Musiquinha de amor, inocente, mas aí eu até separei as musiquinhas de amor e aí do outro lado as músicas que eu fazia pra Deus. E aí eu olho e falo assim, era uma coisa que era tão inocente, mas eu vejo que mesmo sem entender ainda, eu tava querendo entregar alguma coisa pra Deus, mesmo não tendo entendimento de quem Ele era. E aí eu escrevia, enfim, muitas vezes eu não sabia nem o que orar, eu escrevia textos, eu não sabia falar, então às vezes eu chorava enquanto eu escrevia texto para Deus. Então eu sempre tive muito essa questão da escrita, eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu nunca imaginei cantar, até que um dia a gente
decidiu fazer um culto na praça com os nossos amigos. E aí todo mundo falou, Juliana, canta. E aí eu, ai meu Deus, não. Não, me tira daqui. Eu morrendo de vergonha, porque eu era extremamente tímida, extremamente. Se tivesse pessoa aqui, eu não passava no meio, eu era nesse nível, eu era extremamente tímida. E aí eu fui lá, era uma praça que estava meio apagada, né, porque iluminação de praça é bem ruim, né. A gente tava lá reunido, e aí eu nem lembro nem se tinha alguém tocando violão, enfim, aí eu comecei a cantar assim, com o olho fechado, você também não tava escutando, né? Eu meio abaixado, meio assim, encolhida, e aí começou. Aí eu comecei a cantar com esses amigos na praça, só que eu também nem imaginava, assim, que isso ia tomar a proporção que teve. E aí a gente começou, né, definitivamente com a vigília. Foi uma coisa assim, que eu até hoje não sei explicar. A gente decidiu fazer a primeira vigília para as pessoas organizadamente. Eu lembro que a gente foi num salão, assim, tinha uma escadinha, é um salão bem pequeno. É que você faz parte de um movimento, né? Ai, perdão, é que às vezes eu esqueço que as pessoas não sabem. Na cabeça dela ela falou isso. Eu falei, eu tenho um pouco disso. Mas faço parte do movimento, que é Revival, que deu muito, na verdade deu assim 90% do início de tudo isso, que eu não fazia nem ideia. Então é o Revival Move. E aí quando a gente fez a primeira vigília, que a gente faz muitas vigílias, quando a gente fez a primeira vigília, o Michael só chegou pra mim e falou assim, vai lá cantar. Aí eu falei, como assim? Eu nunca tinha cantado tinha, sei lá, acho que mais de 100 pessoas lá, e eu, tímida do que eu era, eu só tava cantando com meus amigos e uns 3 da pingada ali na praça. Então eu nunca imaginava, eu fiquei extremamente assim com vergonha, mas aí a gente apagou as luzes, então eu fiquei um pouquinho melhor. E aí foi a noite inteira, acho que umas 6 horas cantando. Foi eu, o Joe, que era o que fazia parte antes. 6 horas, hein? E aí ele também estava ajudando na voz, no teclado. Alguém tava no carrom, acho que o Michael tocou um pouquinho, tocava super mal o carrom. Super fora de tempo. Aí eu cantava, o Michael pegava o meu microfone e falava, babava tudo, passava pra mim, nossa, foi terrível. E se vocês quiserem conhecer o Michael, que ela tá falando, tem um episódio dele aí no canal. Procura aí, tá lá, Michael Lima, você vai conhecer ele. E aí, depois disso, aí as pessoas falando assim, nossa, Ju, não sabia que você cantava. Eu falava, nem eu sabia. Porque foi muito assim, jogada no fogo na hora, eu nem imaginava. O Michael já me conhecia há muito tempo, já da igreja, ele já sabia quem eu era. Também conheci o David, porque eles já estavam organizando tudo. Mas não foi nada assim planejado. E acabou, no final, deu certo. Esse negócio de jogar as pessoas no fogo funciona, viu? Porque funciona. Comigo foi assim também. Eu comecei a tocar na igreja, no começo era guitarra, hoje eu toco violão. Só que no começo eu não sabia tocar, entendeu? Aí eu tava lá, assim, que o pessoal que sabia tava me ajudando e eles simplesmente saíram da igreja. Nossa. E aí ficou eu e outro rapaz que também não sabia tocar. E aí o pessoal chegava pra tocar, dá um dó maior aí pra mim. O que é o dó maior? Aí eu sabia primeiro, entendeu? Aí a pessoa não entrava no dó. Ela pedia dó e entrava em mi. Nossa. Aí eu também não sabia mais pra onde ir, aí a pessoa olhava pra mim e falava, o cara não sabe nem tocar, entendeu? Aí a vergonha nacional. Assim. Aí você se sentiu mal, né? Aí esse fogo foi não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Aí eu fiquei lá e fui aprendendo no fogo. Comigo foi basicamente isso. Eu comecei a cantar, eu cantava muito mal, assim, porque eu não tinha técnica, eu não entendia nada, eu não sabia de tom, eu não sabia. E a vigília era muito assim, né? A gente ia puxando uma música, puxando outra, até porque a gente não tinha uma banda, eu não sabia cantar direito, o Joe canta bem pra caramba, toca, mas ainda assim, era bem complicado pra mim. E aí eu fui começando a me desenvolver, a aprender, e aí tinha uma pessoa lá, que é a Carol, que ela dava aula de canto, então ela começou a ver que chegava no final da vigília, eu já estava acabada já, sem conseguir falar nada, travada. Ela começou a me ajudar, falou assim, Ju, vamos fazer uns exercícios para ajudar você a aguentar o final da vigília. Aí ela começou a trabalhar comigo, depois eu comecei a fazer aula de canto com ela. E aí, com o tempo, a minha voz foi evoluindo. Hoje ela ainda não está no nível que eu quero, eu ainda faço aula, inclusive eu até comecei a fazer aula com a Débora do F-Hope agora. Aí sim. E aí comecei tem uma semana, um pouquinho. Mas antes eu já tive também outro professor que foi incrível pra mim. Então, os professores que eu tive mudaram completamente assim a minha voz.
Eu tenho falta, eu tenho bronquite, então às vezes eu tava cantando, eu não conseguia respirar direito porque eu tinha falta de ar, eu começava a ter falta de ar. Tive muitas limitações, assim, muitas mesmo. E passou por cima delas, né? Que é o mais importante. Graças a Deus. Então, hoje eu olho assim, a minha evolução desde 2019, que foi quando começou, e eu vejo que eu sou outra Juliana cantando, graças a Deus. Antes chegou uma época que eu entrei muito em crise, assim. Eu cantava e falava assim, Deus, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo. Eu não quero cantar. Você não estava gostando de se ouvir? Não, nossa, não suportava me ouvir. Eu falava assim, Deus, eu não estou falando musicalmente, eu não gosto da minha voz. Eu comecei a entrar numa crise assim com Deus. Eu não quero mais cantar porque eu tô sentindo que eu não tô agradável com isso. Parece que eu canto mal. Isso já depois de muito tempo já cantando. E aí Deus começou a me tratar em muitas áreas. Uma questão até que hoje eu brinco, mas que na época foi um baque assim pra mim. Foi uma pessoa chegar em mim e falar assim, Juliana, gostei muito de te ver cantando, mas eu vi tal cantora gospel, eu não vi você. Aí eu falei, tipo, nossa gente, mas como assim? Não, foi eu. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, eu não tô tendo identidade. Qual que é a minha identidade aqui? E aí eu comecei a entender aquilo que Deus queria fazer através de mim no louvor. Comecei a entender para onde Deus queria me levar, que Ele queria me usar através de libertação, através de cura, através de um lugar secreto. E aí Deus começou a me conduzir para isso, então eu comecei a entender o que eu... eu comecei a entender o real, assim, o que eu estava fazendo ali. Que eu não estava só, Juliana querendo entregar seu coração para Deus, não. É Juliana adorando para conduzir as pessoas em um lugar, e eu comecei a criar uma maturidade em relação a isso. Porque no início, eu fechava meu olho ali e eu ia sozinha. Ia sozinha, nem olhava, uma por conta da vergonha e outra porque eu também não entendia. Eu nunca tive ninguém para chegar em mim e falar assim, olha Juliana, é assim. Nunca tive ninguém para me direcionar. Até então, eu só tinha participado do louvor da igreja dos adolescentes, então eu não sabia nem o que era uma estrutura de louvor. Para mim foi exatamente tudo novo. Eu não sabia o que era liderar uma banda, eu não sabia assim nada. Da igreja eu era da intercessão, ajudava os adolescentes, era basicamente isso. Aí depois eu entrei para a banda dos adolescentes, mas foi pouco tempo antes de entrar na Revival. Entrei também para a banda dos jovens, mas ainda eu nem ministrava, eu era tipo back. Então para mim foi tudo muito novo. Foi literalmente jogada na fogueira por Deus. E também eu reconheço que se não tivesse sido feito assim, eu não ia. Também não ia. Eu com certeza não ia. Isso é verdade. Eu com certeza não ia. Eu com mais certeza que você não iria. Então, se não fosse Deus dar um bicudão assim, às vezes Deus tem que fazer assim, vai, na porrada mesmo, e aí a gente vai. Estilo Jonas, né? Verdade. Nossa, totalmente. Se eu não fosse engolida pela baleia, eu não tinha ido não. É verdade. Então, Deus me ensinou bastante nesse processo. E aí foi quando eu comecei a entender toda essa questão da identidade, entender o que Deus queria de mim, entender a questão do o que é o lugar secreto. Que aí eu fiz a música no lugar, que foi a primeira música que eu fiz e tive coragem de postar, porque eu já tinha feito outras, mas nunca... eu tinha postado acho que 2 músicas, mas eram 2 músicas bem... Eu não vou nem dizer imaturas, mas era uma coisa muito juliana, não era uma canção para ser cantada, mas aí eu postei. Só que no meu lugar ela teve uma proporção até que eu não esperava, porque realmente foi uma canção que eu entrei no meu secreto, fechei a minha porta, não tocava teclado, comecei a tocar teclado. Eu tenho até hoje o áudio, é muito engraçado que eu tava vendo esses dias. Esse vídeo tem no YouTube, né? Tem. Inclusive a gente vai regravar todas as músicas, eu já entro nesse... Quando? Ano que vem. Ano que vem. Deixar o link da música, né? A gente deixar lá na descrição pra você escutar a música, lógico que vai. Não, deixa spoiler pro ano que vem. Então, eu tenho que deixar o gostinho, eles vão escutar ali, gravar o estúdio de casa, do quarto, depois eles vão escutar a versão. Eu relutei muito pra postar esse vídeo, muito. No final eu postei, mas eu relutei muito. Eu já escutei, a música é boa, muito boa mesmo, parabéns. Obrigada. E é louco, assim, eu entrei no meu quarto e comecei a tocar e falar com Deus. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, tá cansado de ficar procurando vídeo pequeno no YouTube. Oh, meu Deus, gente, desculpa. Tem bastante gente que me chama, e aí, Juliana, o que você busca? Eu falo, putz, então é minha. É minha.
Mas se vocês quiserem ver, tem a live que a gente fez. Eu não sei se tá no da Revival. Foi na vigília? Não, foi uns cortes que a gente fez. Se vocês não acharem no da Revival, vai ter no da RCCA Music. Sim. Que foi uma live completa que a gente fez. E aí a gente fez, acho que a gente fez uns cortezinhos. E aí lá tem um pedaço do Meu Lugar, tem a Quem Já Esteve também, que é outra autoral. Aí, legal. Procura aí, gente. Procura aí, que é bem, esse negócio é bom. Ela falou aqui que tava vergonha de cantar para 100 pessoas, né? Na primeira lá, 100 pessoas. Eu fui numa vigília, que você tava ministrando, eu acho, por baixo tinha umas 500 pessoas, né? Não. Tinha umas 500. Essa daí já foi o auge. Aí quando chegou na última, que tinha mais de 1000 pessoas... eu falei, Nessa última aqui na novidade do vídeo. Até então já, assim, graças a Deus, acho que eu demorei um ano assim de 2019 pra perder essa vergonha. Depois eu já, graças a Deus, Mas pra mim hoje eu não tenho vergonha nenhuma. Assim, tenho temor, a Deus, claro. Mas eu não tenho mais a vergonha que eu tinha de falar, nossa, tô tremendo, tô preocupada. Não, hoje pra mim é super tranquilo. Até porque a gente vai em muita igreja, né, ministrar. vai acostumando, né? Então, chega uma hora que é realmente isso, acostuma. E é legal que a gente vai aprendendo, cara. A gente vai aprendendo, vai se aprofundando, a gente vai sabendo o que fazer. Porque às vezes a timidez, o medo, às vezes é porque a gente não sabe nem o que fazer, nem por onde começar, nem pra onde ir. E aí fica aquele negócio, meu, o que eu vou fazer, eu vou falar, quando chegar essa parte aqui, e aí o que entra. Então, a gente volta pro começo. Quando você entende o propósito, quando você começa a ter relacionamento, o próprio Deus, ele traz clareza ao nosso coração pra entender, né? Sim. Pra entender, você tem mais de música autoral? Tem um monte, né? Tem que postar, tem que gravar essa música aí. Tem uma música que a gente ia cantar, que eu quero muito cantar, ela que é com o Pedro, que fala também, né, sobre essa questão, até que eu já dei um spoilerzinho. Mas a gente ia cantar na última, só que acabou não dando, a gente tem que sentir muito ambiente pra saber o que vai fazer. Mas eu espero cantar ela em breve. Esperamos, né? Tem um ano pra postar essa Tá música bom, aí. Só vai cobrar, hein? Tá bom, pode cobrar, gente. Em um ano, cobra o Michael, o Revival, Cobra o movimento. O Michael. Beleza, bem, vai postar. Ele some, sabe? O Michael é da hora. Na hora da adoração, na hora do louvor ali, a gente tem que estar ligado, porque acontecem muitas coisas, né? O Espírito Santo, ele direciona muitas coisas, né? E a pessoa que está cantando, eu costumo dizer que o ministro, ele é o líder. Ele está comandando tudo. Pode ter até a ADM, a direção musical ali, mas quem manda é quem está ali, a voz guia ali. Ele que vai receber, geralmente, os impulsos do Espírito Santo para entender o que fazer, quando parar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses momentos, sobre momentos de espontâneos, que acontece isso. Como que é isso para você? Assim, quando eu comecei a entrar nessa questão de música e tudo mais, eu tive um choque, porque eu via que em igrejas que eu já tinha passado, isso era uma coisa muito engessada. Então a pessoa, ela cantava uma música igual o CD e acabou a música. Até o espontâneo do cara do CD. Tem gente que canta até o próprio espontâneo. Então eu comecei a ter uma crise muito grande. E aí nessa época que eu me converti verdadeiramente, eu comecei a escutar muito música de fora. Então eu via aquelas adoração espontânea. E eu falava assim, gente, mas o que é isso? Eu comecei a entender e falar assim, nossa, mas existe isso. Você fluir em algo durante a ministração, eu nem conhecia isso. Então eu comecei a ter um entendimento sobre isso. E eu já tinha muito dessa questão de escrever música. Às vezes eu estava no meu devocional ali à noite, depois que eu chegava da faculdade, eu pegava o meu teclado e começava a tocar, e aí a deixar sair palavras. Então eu mesmo sem saber, já estava fazendo isso. E aí quando eu comecei a ministrar, entender toda essa questão da identidade, eu sentia muito Deus me guiando. Teve vezes até que até músicas já saíram durante o espontâneo, a começo da que já lançou até, que acho eu escrevi ela durante uma... Essa eu não sei se eu conheço. Nossa, tanto pedacinho, você tem noção, eu nunca lembro o nome das minhas músicas. Das suas músicas? E aí, que o começo tire a sandália dos seus pés. Essa eu conheço. Então, esse foi um momento de adoração espontânea que eu fiz lá no culto, e aí depois eu consegui lembrar. Na verdade, agora eu tô percebendo que a maioria das músicas nascem disso, né? O próprio F-Rock que você falou, eles têm acho que 3 CDs gravados só com espontâneo. E tudo, a maioria deles é na sala de oração. Meu, tem várias, que Ruge ao Leão, essas músicas aí. Nossa, música que a gente nem imagina, parece que você sentou, você planejou a música e você pensou no que você ia fazer. Não,
E assim, Deus, eu não sei, né? Mas eu nunca tive dificuldade em escrever música. Eu sento, eu começo a fluir nessa questão espontânea e aí sai uma música praticamente pronta. Isso é graças a Deus. Glória a Deus. Então, eu nunca tive uma dificuldade nessa questão de composição. E às vezes eu sinto que eu escrevi um trecho e aquilo acabou. Então, se fizer sentido em um tempo depois, beleza. Se não, Deus tem me dar aquilo e amém. Mas essa questão do espontâneo fez toda a diferença pra mim, porque eu comecei em alguns momentos perceber que Deus estava me direcionando a algo. Então, que nem esse trecho do tire a sandália dos seus pés. Eu tava começando eu tive um discernimento que a igreja estava muito travada ali. E aí veio, assim, sem eu pensar, a frase que eu fiz, sem eu pensar. E aí, depois disso, eu vi que algo rompeu ali na igreja. Ou momentos onde eu estou ministrando sobre uma coisa e Deus fala assim, olha, eu estou querendo fazer libertação agora. Aí falou, opa, vamos mudar aqui. Então, o ministro de adoração, ele tem que estar 1001% atento àquilo que Deus quer fazer. Porque senão você impede Deus de fazer algo que Ele quer fazer. Comunicar o que Ele quer. Eu estava vendo um testemunho esse dia, não um testemunho, o Alessandro Vilas Boas contando como ele escreveu aquela Carpinteiro. Ele falou que ele chegou na igreja, ele é pastor da igreja lá, ele falou que chegava sempre cedo. Ele chegou cedo, ele pegou o violão e ele começou a tocar, ele começou, esconda-me em ti, esconda-me, do nada. A música, quando percebeu, a música estava escrita. Então eu acho que a maioria das músicas saem disso, cara. Sai do relacionamento, sai dos textos bíblicos, igual você falar, tira as sandálias, por exemplo, você tem que conhecer o texto que fala sobre isso. Isso não vai surgir, pode surgir? Pode, mas isso não vai surgir às vezes num estalo do nada. Você já teve um relacionamento com a palavra de Deus e já conhece esses textos. E assim, muitas das músicas que eu escrevo, elas também são de momentos que eu estou vivendo com Deus. Então, como Pedro, eu escrevi em um momento onde eu estava assim, falando assim, Senhor, independente do momento que eu estou vivendo, eu quero viver a tua vontade. Ou A Quem Já Esteve, não sei se você conhece. Não sei, pelo nome assim, né? E quem já esteve em tua presença. Essa eu não conheço, anota aí, que essa é a próxima da playlist. Então, muitas das músicas era literalmente aquilo que eu fazia, de pegar meu caderninho e dar meu coração assim pra Deus, e aí já saía, quase como um espontâneo. É legal que isso acontece também para o pessoal que prega a mesma coisa, né? Mesma coisa, porque geralmente Deus está ministrando uma palavra no seu coração ali, e você começa a se aprofundar e você passa isso. E vem um sermão, vem uma pregação, e você monta ali e você passa daquele relacionamento que você teve com Deus na semana. E eu costumo dizer que o ministro de louvor, para mim, ministrar um louvor é mais difícil que pregar. Eu vou falar por quê. Porque o pessoal fala que é mais, para mim Por quê? Primeiro que quando você está ministrando, você também está pregando. Você também tem uma mensagem para ser passada ali. E além disso, você tem que se preocupar com o tom, com o tempo, com a volta, com o que você vai fazer, com a música toda em si e ainda assim pregar cantando. Então você tem que assimilar todas essas coisas, fazer tudo isso para entregar um louvor de verdade. É claro que se você não estiver preocupado em que a mensagem chegue, pode ser mais fácil. Se você fazer igual o pessoal que só canta o CD, aí é mais fácil. Porque a pessoa cantar uma música fácil, que nem você falou. É um conjunto de coisas assim. Demorei um pouquinho para conseguir organizar tudo isso. Hoje, como que é o processo, pelo menos nas vigílias, né? Que é um longo período, é um grande tempo que a gente ministra. A gente sempre monta o set list. Então a gente já define tom, já define uma pré-ordem das músicas. Então, tal música encaixa com tal por causa do tom. Então a gente já segue uma lista, a gente ensaia. Só que nem sempre a gente segue isso na hora. Na verdade, a maioria das vezes a gente não segue. Mas a gente tem uma base, porque, como você disse, tem um guia, né? Tem sempre a pessoa que fica no microfone direcionando tudo. Mas é a gente que fala, vai voltar a música, olha, passa pra próxima, repete tal coisa. Então a gente sempre tem que estar ali direcionando a banda, porque se a gente é o ministro, eles estão seguindo a gente. Então se a gente não avisa, eles não vão saber o que fazer. Então, essa questão toda a gente tenta deixar o mais organizado possível, para quando chegar na hora, seja um pouco mais fácil. Então, a gente está ali cantando uma música, entendendo o que Deus quer, entendendo se é para voltar a música, se é para parar para ministrar. Teve um dia que os meninos até dão muita risada de mim. Teve uma vigília
que a gente subiu, assim, a gente cantou, já tava no final já, mas era o meu set. Aí eu cantei acho que 2, 3 músicas, e aí eu falei assim, eu falei, todo mundo para, ninguém vai cantar mais. Porque eu tinha entendido que aí não era o momento mais pra gente cantar a música, era o momento pra reverenciar a presença de Deus. Glória a Deus. Então, talvez se eu não tivesse atento, escutado isso, pessoas que viveram algo ali com Deus não teriam vivido. Talvez as pessoas teriam saído de lá empolgadas e não tocadas por Deus. Então é muito importante a gente, como ministro, estar bem atento a esses sinais que Deus quer dar e para onde Deus quer levar a gente. Esse momento de contemplação mesmo é tão lindo. E eu percebo que tem muitas igrejas que não estão acostumadas com o silêncio. O ministro de louvor, ele segura uma nota ali, segura, sei lá, um pad de teclado, e fica aquele ambiente, o pessoal já fica desesperado. Para onde vai? O que vai fazer? Será que ele errou? E perde esse momento de você ali simplesmente contemplar a presença de É Deus. que isso é um erro muito grande, e talvez até a religião, a igreja, enfim, tenha criado isso, de que a gente precisa sempre aguardar o que é o próximo. Às vezes, muitas vezes, eu estava ministrando, assim, até na vigília mesmo, e eu entendi que era o momento de fazer algo e as pessoas estavam assim, né, esperando o que a gente ia cantar. Então você entende que existem pessoas que elas ainda elas não entenderam o que é o propósito da adoração. Então isso é uma coisa que a gente luta muito contra, porque nós, como movimento, a gente não quer empolgar as pessoas. Sim. A gente não quer que as pessoas vão lá, Pra ver pulem com músicas agitadas e quando chega na hora de entregar o seu melhor, não que na adoração a gente não pula, né? É óbvio que a gente faz também, mas quando a gente entende que é algo que não envolve mais emoção, as pessoas às vezes elas perdem o interesse. Então, eu acho que essa é até o maior desafio que a gente tem hoje, é fazer as pessoas entenderem que elas estão ali não para se sentirem felizes por estar ali, empolgadas por dançar, cantar e pular, mas que elas estão num ambiente onde o dançar, cantar e pular e o se prostrar precisa ser para adorar a Deus e não para... Do nosso próprio benefício. Não é. A gente busca muito o nosso próprio benefício, né? Inclusive tem uma música que talvez é uma das melhores músicas já lançadas, tá todo mundo quer nada mais, que ela fala muito sobre isso. Ela fala, não vim atrás de bênçãos. Eu amo esse música. Meu, é sensacional, cara. É um tapa na cara daquela pessoa que só vai pra igreja pra conquistar algo. Então aquilo ali é só a Deus e só a presença dele é o suficiente. Sim, até a parte que ela fala, eu lamento por viver indiferente, por não cantar de coração. E aí ela pede, leva-me ao primeiro amor. E é totalmente isso. É a gente entender que às vezes a gente está cantando, mas não é de coração. Exatamente. Já teve vezes até mesmo que Deus assim, veio falar comigo que, olha, você cantou agora, mas você estava mais atenta ao tom, a isso, aquilo, a performance. E aí Deus me corrigiu. E aí eu falo assim, cara, eu não posso... É importante sim estar toda alinhada, é importante cantar bem, fazer a projeção da voz que eu quero, a respiração, é muito importante tudo isso. Mas eu não posso entender que o mais importante é ter ciência daquilo que eu estou declarando e ter verdade naquilo que eu estou declarando. Então isso é o mais importante. As outras coisas são importantes, mas elas não são primordiais. Primordiais, exatamente. Até porque para você ter o domínio e o controle da situação ali, você tem que dominar o que você está fazendo. Se você consegue cantar bem direitinho, tocar um violão bem direitinho, você consegue dar atenção às outras coisas. Sim. Agora, se você está muito seguro tocando ou cantando, acaba que isso te atrapalha. Porque você, às vezes, não consegue ouvir Deus porque você está preocupado com o próximo acorde. Sim. Só que quando você já toca algum tempo, parece que é até automático. Igual, você canta a tempo, você respira automaticamente. O jeito certo de respirar. Você não fica pensando em como respirar. Então, é isso, mas isso não é o final das coisas. É apenas o começo. E vai muito da questão da excelência. Eu sou uma pessoa que eu tento, ao máximo, e às vezes até de uma forma exagerada, ter excelência nas coisas. Então, quando eu comecei a cantar e quando eu comecei a perceber que eu precisaria de coisas para ter excelência, eu fui atrás, né, do professor de canto e de tudo aquilo que eu precisaria, instrumentos que talvez a minha voz precisaria.
E é isso que torna mais fácil, é a excelência que você tem, é o que você falou. Se você está ali tocando um instrumento, você está preocupado com o que você está fazendo, porque isso não é automático, significa que você não estudou o suficiente ainda. Exatamente. Você precisa se aprimorar mais, buscar mais. Então, é tudo vai da questão da excelência. Você pode dizer coisas como criar uma nota, definir um timer de 20 Opa. minutos e fazer Acho que uma fui eu, né? Obrigado, Siri. Você falou Siri. Obrigado. Não, agora não. Coloca preto e branco. Prossiga. E aí, olha, eu falei que às vezes eu perdi o fio da meada. Mas é isso, então vai muito da questão da excelência que a gente tem com as coisas. E isso eu digo, as coisas de Deus, o nosso trabalho, estudo, em todas as áreas. A gente nunca vai crescer e avançar se a gente não tiver excelência. Adoração é algo sensacional. E é a resposta àquilo que a gente conhece de Deus, como a gente já falou, né? E você pega a revelação e você entrega aquilo ali a Ele. E por muitos anos, o que eu percebo na igreja, principalmente na igreja brasileira, é que o momento de adoração ele foi subvalorizado. O momento do louvor ele sempre foi tido como uma preparação para a palavra. Então ele não tinha o momento da adoração. Tinha música, tinha tudo aquilo ali, mas parece que não tinha o devido importante. Às vezes o pessoal usa até o nome, agora é o bolo. Entendeu? Na hora da palavra é o bolo. A cereja, mas a gente tinha uma subvalorização. O pessoal não entende direito o que é adoração, que realmente... E quando a gente pega um momento de culto, e a gente olha para o culto todo o tempo, a gente vai para a igreja e Deus fala com a gente, igual, tudo é Deus. Tudo é a pregação de Deus falando. E quando que é a gente entregando algo para Deus? Então a gente pega os momentos de adoração, a gente pega as músicas que são cantadas nas igrejas, a maioria das músicas elas estão falando de benefício próprio. Você vai passar, você vai vencer, você vai isso, vai aquilo, tudo bem, a gente vai vencer mesmo. Mas e o elogio a Deus, que é o próprio significado da palavra louvor? Cadê essas coisas? Então, essa consciência, que parece que está entrando, e eu creio que ainda mais vamos se aprofundar nisso, a consciência de entregar algo para Deus sem nada em troca, eu acho que é isso que ainda falta um pouco nos nossos corações, tá? Não, eu concordo. Eu acho que às vezes vai muito também de... Isso eu falo com bastante cuidado, mas acho que de uma cultura que a igreja criou em cima do louvor. A questão de muitas vezes ser talvez uma música só para oferta, ou ser só uma oportunidade para a pessoa, para ela fazer alguma coisa, ou só um momento para o jovem de outra igreja se apresentar na minha. Então, eu acho que vai muito de algo que a gente criou, só que a gente precisa entender que, mesmo que o louvor esteja sendo no momento da oferta, seu coração tem que ser o mesmo de qualquer outro momento de adoração para Deus. O louvor está sendo o último ali do final, para cantar e pular, o mesmo coração para Deus. O louvor está sendo para cantar em outra igreja, para se apresentar com o seu grupo de jovens, o mesmo coração para entregar a Deus. E acho que a gente criou um estereotipo assim de quando o louvor é para isso, quando o louvor é para tal coisa, ele é só uma apresentação. Quando o louvor é para tal coisa, ele é uma adoração. Quando eu tô vendo que tá o fogo ali, a presença, não, é adoração. Agora se tá uma coisa mais calma, não é adoração. Então a gente precisa quebrar essa barreira e entender que a adoração a Deus não é a música, é o nosso coração sendo entregue. Até porque tem pessoas que falam, né, que Deus ele não enfim, né, Deus ele não tá escutando a sua adoração, ele tá sentindo um incenso que sobe. Então, será que Deus está escutando você cantar uma música bonita ou Ele está sentindo o cheiro do incenso que sobe para o altar dele? A gente faz temas dentro dos cultos, né? A gente pega o tema, escolhe a música de acordo com o tema, e às vezes o tema não é um tema de adoração, por exemplo. E a gente vai confundindo essas coisas e, vai ficando cada vez mais difícil, né? Da gente entender o que é adoração. E uma coisa que eu percebi, você pode até contar se isso já aconteceu com você, depois que eu comecei a frequentar outros lugares, outras igrejas, outros momentos de adoração, eu percebi que a adoração precisa de um tempo. De um tempo, porque assim, não é automático que a pessoa abre a boca e começa a cantar que você realmente está dentro daquele ambiente. Você gasta um tempo ali até você realmente se conectar com o que está acontecendo ali. E a gente percebe que quando você está numa igreja e você canta um louvor, isso não acontece, ou dificilmente acontece, porque você canta,
quando eu falar igreja, vai entender o que está acontecendo, já acabou. Então eu comecei a perceber que o momento de louvor mais longo, gastar mais tempo com isso, funciona melhor para levar a igreja à adoração. É que assim, em relação a tempo, eu acredito que para você levar a pessoa até um lugar, você precisa construir algo. Então, às vezes, claro, Deus pode, você pode estar adorando a Deus com todo o seu coração, cantando uma música. Mas, vamos dizer assim, né, no mundo ideal, e até na minha igreja, eu sou líder de louvor lá, eu sempre prezo por fazer pelo menos no momento de adoração 2 louvores, talvez encaixar um medley ali, né? Mas porque não é só uma música que está sendo cantada, não, tem todo um contexto. Primeiro a gente está atraindo a presença de Deus, dizendo que Ele é bem-vindo nesse lugar. Depois a gente está declarando que Ele é santo nesse lugar, que Ele é adorado. Então a gente precisa, para conduzir as pessoas em algum lugar, a gente precisa caminhar junto com a igreja para isso. E às vezes está no primeiro louvor ainda, a igreja está totalmente fria, apática, está pensando no que aconteceu no dia de amanhã. Daqui chega a ser até repetitivo, mas muitas das vezes que eu vou ministrar, eu falo, gente, esquece o que aconteceu lá fora, esquece o que aconteceu no seu dia, seus problemas, suas preocupações, e nesse momento foca na presença de Deus, que Deus já está cuidando do que está acontecendo lá fora, então nesse momento a gente precisa olhar para a presença de Deus. Então, na minha opinião, é muito importante a gente ter um tempo para isso, ter um período determinado para a gente entender e trabalhar em cima desse tempo. Você conta uma história, né? Você vem contando. Tem um negócio muito legal, se você conhece o que o pessoal faz na adoração, que eles usam o tabernáculo de Moisés como padrão de louvores. O pessoal lá do Alto Monte, acho que é Alto Monte, eles fazem isso e é sensacional. É sensacional. Você pega o caminho ali que tinha que ser percorrido até encontrar com a presença de Deus no final, e você coloca louvores baseados naqueles temas, você conta uma história. Meu, isso é muito louco. Não é uma coisa perdida, né? A gente pedindo pra Deus faz chover, depois manda, sabe? Não é uma coisa sem contexto, assim. Então, chuva, depois fogo. Né? Então a gente precisa entender o que a gente está querendo construir. Então essa questão que você falou da pessoa, muitas vezes o louvor ele ser pra gente, não pra Deus. Eu entendo que tem situações onde a gente precisa falar assim, Deus, eu preciso, Deus, eu tô fraco. Só que eu entendo que existem louvores que são pro meu secreto e louvores que são pra congregação. Eu acredito muito nisso. Existem louvores que eles não foram escritos para cantar numa igreja. Sim. Foram escritos para você escutar no seu secreto com Deus e meditar naquilo, entendeu? E louvores que são mais, como pode dizer, conjuntos, congregacionais, que chamam, né? Sim. Que parece que se adapta melhor a isso. Mas é muito bom, cara. Falar de adoração, a gente se perde no meio. E adorar é isso, cara. É quase que um estilo de vida, uma vida de renúncia, de abrir mão do pecado, e tudo isso é adoração a Deus. Então a música, ela é um detalhe, na verdade, né? Ela não é a adoração em si, como você falou, ela é uma ferramenta na qual nós adoramos, porque a música tem tudo, tem memória afetiva, tem tanta coisa. E eu queria, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí e se vira. Ai, meu Deus! Essas perguntas assim inesperadas, eu não lido muito bem com isso. Mas acho que para considerações finais, é muito voltar para o começo que a gente já tinha falado. A gente pegar firme no feijão com arroz. E assim, a adoração não é só para o ministro de louvor. A adoração é para a igreja. Deus usa a adoração. Lúcifer foi expulso do céu, ele era um adorador. Olha a importância que a gente tem disso. Nós temos o privilégio de adorar a Deus. Eu vejo isso como um privilégio. Então, a gente não consegue adorar o que a gente não conhece e a gente se torna mais semelhante com o que a gente adora. Então, se a gente adora Deus, a gente está caminhando no processo de se parecer mais com Ele. Então, além de ter o nosso secreto, de buscar a Ele no nosso quarto, é entender que a adoração ela não é um conjunto de músicas. A adoração é um momento onde eu reconheço a grandiosidade de Deus e quem Ele é. Glória a Deus, obrigado. Obrigado, Juliana, por participar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.
E é isso, gente. Com esse entendimento, você vai perceber que você vai se aprofundar mais. Vai se aprofundar, vai conhecer mais a Deus e você às vezes vai ter contato com essa presença e ter experiência que você pediu a vida toda. E às vezes só está faltando uma ação humana da sua parte. Sim. Só está faltando você dar um passo em direção a Deus, que Ele comunica o resto. Então é isso, vamos se aprimorar, vamos estudar, vamos aprender de Jesus e vamos adorar Ele. Muito obrigado que você chegou até aqui. Tudo isso que a gente faz é para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E se você chegou até o final, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.